Dani, nós estamos vivendo a quaresma, que coisa boa, né? E muita gente então, faz abstinência de carne na quaresma. E como a gente, né, substituir tudo isso? Como a gente sobreviver? Nós precisamos comer, né? Eu acho que nós temos aqui hoje uma grande presença. Sim, para nos ajudar a tirar essa dúvida, como o senhor falou, a curiosidade ajuda, né? A informação precisa disso. Algumas pessoas, como o padre disse, se privam de comer doce, tomar refrigerante, mas tradicionalmente a opção é de deixar de comer a carne vermelha. A proteína animal é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo, gente. Mas então, como que a gente faz? Se ela é boa e a gente também quer fazer esse jejum, né, essa abstinência de maneira saudável, sem oferecer riscos para a nossa saúde. E para dar essas dicas, a gente recebe aqui no Bênção da Manhã a nutricionista Larissa Miranda. Olha que bacana, gente. Mais uma profissional para nos ajudar. Informação é tudo, viu? E quando a gente aprende direitinho, a gente faz sem ficar tenso, né, Larissa? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom. Larissa, é possível a gente fazer a substituição da carne vermelha de maneira consciente, sem prejuízos nutricionais para o nosso corpo? Com certeza. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de alimentos que consegue substituir a carne vermelha sem deficiência nutricional, sem gerar nenhum prejuízo para o nosso corpo também. As informações nutricionais da carne vermelha em relação à carne branca são as mesmas? Não, na verdade elas são semelhantes em relação à quantidade de nutrientes, porém tem alguns que a gente precisa de mais atenção ainda, que seriam eles o zinco, a vitamina B12 e o ferro também. Que tem na vermelha. Isso, que tem na vermelha, principalmente na carne vermelha. Então tem maior quantidade na carne vermelha do que nas outras. Às vezes as pessoas têm assim uma preocupação e falam assim, então sabe de uma coisa? Eu não entendo muito, então eu vou ficar os 40 dias sem comer a carne vermelha, né? Já vou oferecer, vou fazer essa abstinência. Mas é importante você se organizar para isso, viu? A retirada ou talvez o que você vai fazer com essa troca, que é o mais importante, né? Tira, mas aí economiza por um outro lado. Mas é aí, o que acontece quando o nosso corpo, então, para de consumir a carne vermelha, principalmente a vermelha, né? O que acontece com o nosso corpo? Isso. Então, o que acontece? Esses 3 nutrientes que eu comentei, eles são super importantes para o nosso organismo. Então, a gente precisa de atenção a hora que for substituir. Por exemplo, o ferro, ele participa das células vermelhas do sangue, participa do sistema imunológico também. O zinco, ele atua no nosso sistema de detox, que atua no fígado. E a vitamina B12 é super importante para a memória. Então, quando a gente não consome a carne vermelha, se a gente não substituir do jeito certo, esses sistemas podem ficar deficientes. Então, a gente precisa substituir da maneira certinha para não ter nenhum prejuízo. Esse é um dos cuidados, né? Isso, para começar mesmo. A parar e fazer as boas substituições, né? Isso mesmo. Então, é possível fazer uma substituição da carne vermelha com outros ingredientes, gastando pouco, né? Sim. Também tem essa diferença, né? Financeira aí que a gente vê uma vantagem muito grande, né? Com certeza. Até porque a carne vermelha, hoje em dia, está muito mais cara. Sim. E a gente consegue encontrar nos alimentos do dia a dia mesmo, super acessíveis, que às vezes a gente já até tem em casa. Olha que legal. Então, quais são esses alimentos, né? A gente está curioso, assim, para saber quais alimentos que eu posso substituir a carne vermelha, né, Larissa? Sim. Começando por qual? Então, aqui a gente tem os alimentos fontes de ferro. O ferro a gente encontra no grupo vegetal. Então, a gente encontra o ferro nas folhas verdes escuras, né? Então, a gente tem 2 tipos de ferro. O ferro M, que é encontrado principalmente na carne vermelha, e o ferro não M, que ele é encontrado nos alimentos de fonte vegetal. Então, aqui a gente tem o brócolis, a couve, o espinafre, a lentilha também. E lembrando, para a gente conseguir absorver do jeito certo o ferro não M, ele precisa de vitamina C. E a vitamina C a gente encontra na laranja, no limão, na couve, no pimentão também. E a gente já parte aqui para a vitamina B12. Mas antes de você vir aqui para B12, deixa eu fazer uma pergunta. Então, se num prato comum, arroz, feijão, 100 gramas de carne vermelha, né, e uma salada. Então, para substituir essa carne vermelha, eu coloco 100 gramas desse conjunto aqui ou pode ser cada um deles? Pode ser todos eles juntos. Até mesmo, por exemplo, o feijão carioca, quando a gente substitui pelo feijão branco, que ele
muitas pessoas ainda não conhecem, mas a gente consegue substituir porque ele tem uma quantidade ainda maior de ferro do que o feijão carioca em si. Então, fazer essa troca é mais interessante. Então, eu posso trocar a carne vermelha com brócolis e o espinafre? Na mesma quantidade, não. Tá. Seria em quantidades diferentes, porque aqui a gente tem uma quantidade um pouco mais baixa de ferro, Certo. mas quanto mais fontes de ferro a gente tiver na nossa, no nosso prato, melhor. Entendi. Isso. Aí agora mais esse... Esse daqui a gente tem a vitamina B12. Então, a vitamina B12 a gente encontra principalmente em alimentos de fonte animal também. Por exemplo, o ovo, o iogurte, o atum, a sardinha também. Então, a gente consegue combinar esses alimentos. Por exemplo, daria para fazer um omelete de atum e ter a quantidade de vitamina B12 ali o suficiente para o nosso corpo também. Interessante. Aqui, ó, uma dúvida. Aqui no atum, por exemplo, você coloca... Aqui a gente pode utilizar qualquer outro tipo de peixe? Não, na Tá verdade... significando peixe aqui ou não? Não, não. É o atum e a sardinha. Ah, é específico? Isso, só os dois. Ah, Em relação à quantidade de vitamina B12, Ah, tá. tá? E aqui tem O zinco, que é super importante para a pele, para o cabelo, para o nosso fígado também. Então, aqui a gente tem o arroz integral. Então, o zinco a gente encontra principalmente em alimentos de cereais integrais, né? Então, o arroz integral, o farelo de aveia, a quinoa também e o feijão branco. Um exemplo, em vez de utilizar a farinha de trigo nas receitas, utilizar o farelo de aveia, em vez de usar o arroz integral, em vez de usar o arroz tradicional, o arroz branco, usar o arroz integral e, para melhorar ainda mais, incluir quinoa junto, porque a gente pode cozinhar esses dois alimentos juntos. Pode? Pode sim. E aí consegue ter um valor nutricional Ainda maior. ainda maior Isso. e posso substituir a carne, então, com esses Isso, alimentos. pode. Aqui é o feijão branco que você falou? Isso, esse é o feijão branco. Esse é o feijão branco. Ele fica muito gostoso para fazer cozido, para fazer com salada, como salada. Por exemplo, tem salada de feijão fradinho, salada com lentilha também. Mas o feijão branco também dá para fazer. E posso, então, vamos montar a ideia de um prato, né? Uhum. Arroz, o feijão branco. Isso, arroz, feijão branco. A gente pode fazer um omelete de atum, espinafre. Daria para fazer. Posso colocar Pode, um pouco desses, pode colocar, desses sim. três aqui Aham. que você já disse, né? Isso, E isso. depois a gente tem aqui esse A outro parte- grupo. Que daí essa daqui é a vitamina C, que ajuda a absorver o ferro não M o ferro não M, que é o que a gente encontra nos alimentos de origem vegetal. Entendi. E aqui eu posso fazer também tanto um suco com a laranja couve, posso usar a couve também de outra maneira. Pode sim. Aham. A couve, além de ser fonte de vitamina C, ela também é fonte de ferro. Entendi. Ô Larissa, a questão da quantidade, como que a gente pode em casa ter um equilíbrio? Como que a gente pode montar um prato para ter uma ideia de que eu estou substituindo bem a carne? Tá. A quantidade em si, ela é muito individual. E isso varia de acordo com a idade, de acordo com o sexo da pessoa, se ela faz atividade física ou não. Mas o que a gente gosta muito de montar um prato a gente divide o nosso prato em 3 partes. Então, metade do prato com salada, por exemplo, pode ser vegetal, pode ser um brócolis, poderia ser um espinafre refogado, pode ser um tomate, um pimentão também. E depois 1/4 com carboidratos. Então, 25% do nosso prato com carboidratos. Por Que seria exemplo, o o arroz né? integral, com a quinoa também. Ah, tá. Então seria o arroz, 1/4 de arroz. 1/4 de arroz, metade do prato com vegetais e os outros 25% que a gente consegue substituir, né? Então, por exemplo, poderia ser o feijão branco, poderia ser um omelete de Eu atum. posso pôr então aqui. Vamos fazer o Pode, arroz com a pode quinoa. sim. Aí, gente, Isso. novidade pra vocês. Aí, arroz com a quinoa, uma dica. O feijão branco. A gente pode fazer um omelete com atum, Com atum. que aí vai entrar aqui o ovo e o Isso. atum. E uma salada verde. Isso mesmo. Pode ser assim? Aí, gente, isso aqui tem uma grande quantidade de proteína, então. Tem. Aqui a gente tem as proteínas, principalmente a gente encontra, então, no feijão branco, no atum e no ovo também. Se eu resolver fazer um suquinho, o Padre Queimado gosta de suquinho de limão. Isso aqui já ajuda bem? Já. A gente só tem que tomar cuidado com a quantidade de açúcar que adiciona. Porque também, senão vai desbalancear essa refeição que é saudável. Talvez seja mais interessante utilizar o limão para temperar a salada. Posso usar. Ele vai ter uma Pode. boa
se eu trocar também, colocar, ao invés do espinafre, colocar o brócolis, brócolis, temperar a salada com limão. Ou a couve refogada ou também. Ou a couve refogada. E também fazer aqui, né? Ou então, de sobremesa, talvez... Uma laranja. Uma laranja, isso, né? Você isso pode, mesmo. ao invés de fazer o suco, para você evitar o açúcar ou evitar outro tipo de diferença aqui na união dos alimentos, você pode fazer uma boa sobremesa, né? Chupando a laranja aí, né? Bem gostosinho. Ô, Larissa, muito obrigada pelas dicas, viu? Imagina. Pelo bate-papo, pelas orientações. Tá vendo, gente? Tem solução. O importante é a gente procurar uma boa informação e mudar aí o prato de todo dia, né? Quem sabe uma boa dica aí pra você já fazer o almoço de hoje, hein? Já começar. Gente, nós